Olá, sócios! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chá. Um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana Lima. Eu sou consultora de RH e desenvolvedora de pessoas, que é o que eu amo fazer. Estou aqui hoje mais do que nunca em um episódio especialíssimo. Vamos falar aqui sobre relações afirmativas e a gente não podia deixar de trazer uma pessoa aqui especialista, não só nessa vertente, mas em várias outras. Vou começar agradecendo aqui antes de mais nada, porque para quem não sabe, a minha convidada de hoje, ela foi a minha primeira mentora no âmbito aí de empreendedorismo. E não só no âmbito de empreendedorismo, ela me ensinou coisas que eu levo para a vida até hoje e com certeza foi uma virada de chave depois que eu sentei na mesma mesa que ela. Então, senhoras e senhores, com vocês, Isabel Cavazeri. Olá, muito obrigada. Obrigada por esse chá tão especial com mulheres, com esse poder, né, de conexões e falarmos de relações afirmativas. Te agradeço, Gi, pela oportunidade lá no passado, né, de ter vinculado esse elo de formação, mas essa continuidade hoje certamente nos oxigenamos, porque parte daquilo que você tem conhecimento eu não tenho e, portanto, é essa troca tão saudável que nós chamamos de orgânica, que faz com que as relações se tornem cada vez mais afirmativas, já agradecendo também aqui as demais convidadas. Ai, que maravilhosa, gente. Isabel é assim, maravilhosa, tanto aqui nas telas quanto nos bastidores, e é exatamente isso que, quando eu pensei no chá, né, o chá com H, que une ali competência, habilidade, atitude, e eu coloquei um H ali bem maiúsculo que é de humanas e histórias, né? E eu não poderia deixar de chamar a Bel para estar aqui com a gente também, porque eu conheço ela nos bastidores. E quando eu pensei no chá, a minha ideia principal era trazer coisas que a gente vive nos bastidores, mas que muitas vezes não postam na internet, né? Então a gente precisa mostrar para as pessoas que estão vivendo e assistindo, né, coisas aqui no digital, que é necessário parar um pouquinho, refletir e entender que as pessoas que estão aqui são seres humanos também, têm histórias assim como qualquer outra pessoa, né? E hoje a gente quer trazer um papo aqui muito legal sobre relações afirmativas. E eu já vou começar aqui com um chazinho de entrada, trazendo uma provocação que quando eu estava participando, inclusive, de um talk, né? Era uma palestra, assim, só que era um formato de talk, onde várias pessoas estão numa roda de conversa ali, trocando. E aí, uma das pessoas ali de diversidade, equidade e inclusão, da PIG, se eu não me engano, ele trouxe uma frase muito interessante que eu nunca mais vou esquecer, né? Ele falou assim: a diversidade existe nas empresas, né? As empresas são diversas, mas a inclusão não. Então as empresas não estão preparadas para receber, né? Elas fazem sim, muitas vezes por obrigação, mas elas não estão preparadas para receber. E aí eu queria trazer aqui uma contextualização. Eu fiz uma pesquisa antes para que pudesse trazer dados também. Eu peguei um dado aqui, ele é global, tá? Não é só do Brasil, que diz assim, que apenas 4% das empresas conseguem ser bem-sucedidas nas dimensões, né, desse tipo de programa de diversidade, equidade e inclusão. Bel, vou trazer aqui já para você explicar aqui um pouquinho para a gente também qual é a forma, né, que você enxerga as relações afirmativas, trazer um pouquinho da sua experiência. Vou abrir para você já para a gente dar entrada aqui no nosso papo. Veja que o percentual ele é baixo, mas existe. Se nós falarmos que dentro de um contexto global, onde nós aqui estamos num ambiente diverso, essa sala hoje é um ambiente diverso. E dentro dessa diversidade existe a pluralidade, ela sempre vai acontecer. Parte desse processo de contratação, gente, porque aqui talvez estejamos com pessoas que são PJ, outras CLTistas, outras autônomas, mas todas elas dentro de algum regime de negócio, de relações profissionais.
E quando nós falamos também da relação afirmativa, falamos do poder da escolha até desse processo de contratação. Antigamente era muito comum você encontrar pessoas que optassem por serem CLTistas e manterem ali a sua história, né, na corporação como se fosse um trunfo. Eu ainda entendo que é muito valoroso isso e respeito muito pessoas que optam por isso, porque querem a estabilidade, se é que esse nome está tão forte, né? No Brasil, a estabilidade não é algo que as pessoas têm tanta perenidade com esse desejo, mas considerando que os CLTistas são as pessoas que mais se trabalha o desenvolvimento, hoje pensando até em números globais, normalmente você pega as vagas formais e dentro dessa formalidade nós estamos dizendo do CLT. O CLT é uma base de contratação de recurso que ela entra na empresa, seja ela diversa pelos programas de inclusão, diversas por cotas, porque ela faz parte de uma representatividade. Tá tudo bem quanto a isso, e por que então não se inclui, como a gente está perguntando? Parte desse processo é o campo desconhecido da formação. Não adianta você ter uma empresa onde ela faz um processo de contratação, transforma isso lá no direcionamento de um RH, na área de gestão de pessoas, mas não tem quem faça esse termômetro do processo inclusivo acontecer. E aí, Gil, uma coisa que é muito interessante é que eu também sou talent acquisition, né? Eu trabalho essa parte de headhunter. E aí, quando você entra nesse processo de pequena empresa, o onboarding nem acontece. Tem empresários que ele contrata um profissional e diz, ó, a sua competência, a qualificação e a descrição da tua atividade é para esse fim e tão somente. Então, a pessoa entra na corporação, é absorvida para realizar o negócio, mas ela não tem a visão do ecossistema. E aí já começa a ausência da afirmação daquilo que é o negócio da empresa. Mais do que até ter alguém inclusivo, é fazer com que o processo aconteça entendendo até o cenário horizontal. As pessoas não têm o seu campo de visão aberto do que é fazer parte de um processo, nem do negócio, tampouco das ações afirmativas. Se eu nem sei para onde a empresa vai, como é que eu sei se a empresa me aceita a ponto de me incluir? Então entra um relacionamento muito distorcido ainda, que é a área de gestão de treinamento, treinamento e desenvolvimento de pessoas, a visão de cultura da empresa. Existe hoje setores só falando de cultura dentro do onboarding, para que haja de fato uma sinergia entre contratação, desenvolvimento e o PDI, que aí sim a gente fala do plano de desenvolvimento do indivíduo ou individualmente, para que consigamos colocar todo mundo na mesma página. Faz sentido? Porque se eu não entro na corporação para conhecer o negócio e eu nem sei dizer para o outro quem eu sou porque não tive oportunidade, como eu sou inclusiva? Não roda, não é verdade? Sim, sim. Muito bom, Bel, muito bom. É, começamos já desse jeito, né? Começamos desse jeito. E aí você falou ali um pouquinho sobre fazer por cota, né? E eu queria saber sua visão também sobre isso. Você acha que hoje as empresas já entendem o quanto é valoroso, né, tirar as pessoas, porque eu enxergo que quando a gente fala de vagas afirmativas, relações afirmativas, é colocado muito uma caixinha, né? E pessoas são pessoas com suas pluralidades, né? O ser humano nunca vai ser um igual ao outro. Então, eu acho que é importante a gente ter, né, essas relações afirmativas para a educação, vagas afirmativas, sim. Mas eu queria saber da sua visão. Você trabalha, né, com vagas afirmativas e eu queria saber da sua visão. Quando você conversa com a empresa ali nos bastidores e tudo mais, você enxerga que as empresas já estão com essa mentalidade diferente, já compreendendo que de fato precisa, né, ter essa ação afirmativa ou ainda é muito por obrigação, por cota. Tem um termo agora que eu não lembro, eu acho que é wellness wash, que é como se fosse assim, para as pessoas de fora enxergarem, né? Eu Sim. queria saber a sua visão aí, como que dentro do seu negócio, né, que você também trabalha com isso, como que você enxerga?
Na triagem do nosso trabalho, parte do processo até dentro do requisito da vaga, se fala isso antes com o empresário, né? Então, o empresário que fecha uma vaga com a Foment Connection, tendenciosamente ele busca este olhar, né, de inclusão, até porque eu sou uma mulher preta. Então, começa pelo processo com a Isabel mesmo, né? Então, se ele deseja que a Isabel tenha essa visão plural, ela vai olhar as pessoas na sua pluralidade pelo mapa de competência e não pela cor, não pelo gênero. E uma coisa que eu sempre observo que tem que ser além da crença, além da própria fé, porque se eu estiver preocupada com a fé que o outro rege, eu não consigo ser equitativa. Mas eu percebo que parte desse processo ainda é, gente, muito mais moroso, é muito mais para o atendimento da cota do que de fato insersivo. Eu não vejo como algo que, por exemplo, um PCD, no curso de oratória da nossa empresa, agora em outubro, semana que vem, vai ter uma PCD que eu conheço e que desejou, tem que ver o plano de desenvolvimento, e ela estava partilhando comigo os desafios. Eu a conheci goleira de futebol e ela era normal como nós. Ela era incrível, sofreu um acidente de carro e se tornou paraplégica. Essa pessoa, ela menciona a criticidade para tudo na vida, começando por achar que ela não pode ter uma vida sexual ativa, começando pelo processo de inserção profissional, com muito mais pensamento de miserabilidade, de achar que ela tem que viver na baixa comiseração, naquele ambiente destrutivo, onde ela não possa ser tão colaborativa, porque eles medem a deficiência física como a intelectual. E aí um comparativo totalmente distorcido. Isso é fato que ela relatou e relata sempre nas nossas conversas. Mas as empresas, elas não trabalham a cota só pensando que na universidade a pessoa teve esse benefício. Ela insere essa pessoa pela cota muito mais pela obrigação. Claro que existem empresas grandes, que eu não vou citar aqui os nomes, mas são referenciais competitivos dentro de benchmarkings, onde eles fazem práticas muito sustentáveis do que é a inclusão. Tanto que eu acompanho algumas empresas do segmento financeiro que eles têm reuniões muito fortes. Se você pega assim, ó, queridas, o onboarding é diferente muitas vezes daquele trabalho dia a dia. Mas o onboarding, eu incluo a pessoa dizendo a missão, visão, o valor, o propósito, e eu garanto que essa roda gira todos os dias. Isso é o onboarding. Eu insiro, eu embarco essa pessoa na direção da empresa e faço com que essas pessoas que eu incluí estejam inseridas em várias áreas do negócio. Só que para que isso aconteça, eu tenho que ter um pilar de processos dentro de gestão de pessoas, mapeando se a pessoa de fato está sendo inserida. Foi por cota, se não foi por cota, se ela teve o benefício por ser um PCD ou não PCD, porque o que a gente está dizendo é a competência dela condiz com a realidade dos requisitos da vaga? Sim, as relações afirmativas acontecem. E aí eu quero mapear, eu vou cobrar essa pessoa, inclusive, pelos mesmos resultados compatíveis à vaga. Se ela atingir o resultado, não é a deficiência física que vai impedir da entrega do seu KPI, seu indicador de desempenho, de maneira alguma. Então, a gente desmistifica até para o contratante. Quando alguém chega na Foment Connection trazendo a busca pela vaga, normalmente questionamos se esse requisito é premissa ou não. Eu já me deparei com uma pessoa dizendo: olha, da próxima vez não me contrate gordinhos, porque você viu o sufoco para essa pessoa subir os degraus? E aí eu pensei, meu Deus do céu, ele esqueceu que eu sou justamente de recrutamento e seleção. Porque falar dessa maneira Sim. pejorativa, né, traz um conceito preconceituoso, traz uma sensação de que nós estamos retrocedendo no tempo, traz uma dificuldade de entender que essa pessoa talvez tenha passado. E eu não estou dizendo que não é mérito desenvolver essa pessoa para dali a pouco fazer um contexto de desenvolvimento, vai fazer uma academia, vai fazer uma atividade, mas a fala dita daquela maneira explicitamente mostra o viés consciente daquilo que a pessoa está
pré-julgando no preconceito. Então, eu penso, Gi, que é muito abrangente essa fala de relações, até mais do que vagas afirmativas, porque o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma troca de relação afirmativa. Se vocês se inserirem num contexto, talvez, ela é PJ, então nem esquece, não vai ter férias, mas essa daí não está nem aí com a corporação, afinal de contas é PJ. E se tem um time CLTistas e PJ, vira uma discussão, é por isso que ela chega atrasado, porque é PJ. Então, o valor humano, ele não precisa ser medido pelo regime de contratação. A valorização humana se dá pelas relações afirmativas. Eu garanto que a Élida é Élida porque ela tem as competências-chave para realizar o seu trabalho, bem como Fábia, como Giovana, como Isabel. A Isabel, quando entra no negócio e aposta naquele negócio, ela precisa imergir no negócio, conhecer o negócio e responder pelo negócio. Isso é afirmação. Muito bom, muito bom. Muito bom, Bel. Eu assino embaixo do que você falou, sabe? Isso que é gostoso quando a gente. Pra quem não sabe, eu chamo sócios porque a gente senta todos numa mesa e tá todo mundo igual ali, um aprende com o outro. Inclusive, foi uma fala da Bel quando ela chegou aqui, né? E por isso que eu chamo de sócios, a gente troca ali, não existe ninguém melhor do que ninguém. E é tão gostoso quando a gente troca as nossas experiências, e eu também passo por isso aqui, né? Não muitas vezes, por exemplo, com pessoas pretas, mas quando eu vou abranger algumas vagas, eu acho tão difícil porque a pessoa que tá ali comigo conduzindo o processo seletivo, né, da empresa, eu passo todo um formulário para ela, né, para ela preencher. O que que você quer que essa pessoa tenha? O que que você não quer que essa pessoa tenha? E eu deixo livre. Só que eu acho que a gente se posiciona tanto, Bel, com relação àquilo que a gente acredita, com relação de fato à diversidade, equidade e inclusão, que as pessoas elas mesmas, de certa forma, elas se sentem acuadas a colocar aquilo em papel. E aí, quando a gente começa a enviar os candidatos, elas falam assim: opa, mas eu não quero uma pessoa LGBTQIAP+. Eu não quero uma pessoa com deficiência. Eu não quero uma mulher de 60 anos. Aí, no bate-papo que você vai conhecendo a pessoa, né? Mas eu sinto que ainda é muito por cota. Aqueles que não são vagas afirmativas que a gente ainda tenta inserir, por conta que nós somos assim, né? Gostamos de inclusão de fato, e enxergamos o ser humano além de um rótulo, a gente acaba ainda tentando, né, incluir as pessoas no processo seletivo e tudo mais, e aí a empresa acaba barrando. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você. E é bom para o pessoal de casa que está assistindo também ver que nós passamos por isso aqui, né? Justamente isso. Por mais que o formulário traga perguntas-chave, a pessoa responde aquilo que ela quer. E não o que se preza para se contratar, né? Então, tipicamente, as empresas ainda têm o seu viés inconsciente de buscar, de fato, as escolhas pelo seu próprio interesse, e não pelo interesse maior, né? Que é da inclusão. E isso é muito triste, porque vamos ficando cada vez menos insertivos numa cultura tão de valor, né? O Brasil ele é tão diverso, né? Miscigenação, é uma mistura tão grande de povos, uma combinação incrível, tão linda. Por isso falamos da pluralidade, segmentado por experiências profissionais tão distintas. E é essa combinação até da cor preta, raça negra, tem um retinto, tem o outro. Você vai pensando, cara, que loucura é essa? Quem somos? Nós somos essa combinação de pessoas desejosas por um negócio mais amplo, onde permita que as pessoas tenham a abertura de conversar sobre esse tema. Esse tema, Gi, que você abriu nesse chá, ele precisaria ser pauta mensal, sabe? Uma conversa rápida de 20 minutos, de um chá mesmo na empresa, onde pudesse promover conversas com pessoas diferentes, né? Diversas, o do financeiro junto com a pessoa do administrativo versus RH e alguém de fora, para que nivelemos cada vez mais essa nossa troca, que ela é saudável, ela é diversa e ela traz um contexto de inserção, de inclusão. Eu tenho um temor muito grande desses novos processos seletivos, onde tudo pode. É claro que eu também tenho um temor, porque tudo pode, e aí nada se faz. Você pega um
público, como você mencionou, eu trabalho muito para o varejo. O varejo, eles trabalham demais 60 a mais. Você pega um time incrível, desejoso de trabalhar, que já passou por várias experiências, muitos já são avós, que tem ali um legado, né, de experiências múltiplas e que querem manter a sua dinâmica de vida ativa. Essas pessoas são fáceis de você ir encontrar, porque são aqueles que não querem mais ser avós, de ficarem cuidando dos seus filhos no seu lar. Eles querem, de fato, ter a sua renda extra, né? Porque muitos têm ali sua aposentadoria, têm uma segunda renda, tem até, às vezes, um benefício familiar, mas ele quer ter ainda o gosto do trabalho. Tem saúde, até porque muitos deles dão show na academia, né? De vitalidade. Você fala, que é isso? Sim. Siga uma mulher que ela é forte, ela é estruturada com 75 anos. Então, 60 a mais é uma geração de pessoas da etaria, da faixa etária, que garante o sucesso empreendedorista. Mas o preconceito continua quando você muitas vezes é contratado, chamado como uma empresa de médio porte para essa contratação, 60 a mais, é dores nos ossos, é muito mais médico, aí vai pegar aí é a rede de apoio. Então começam a trazer impossibilidades que você diz, poxa, agora eu vou ter que treinar o contratante a dizer que ele precisa testar essa máquina. Eu não tenho como medir isso. Não tem nenhum assessment. Não tem, por exemplo, não existe. Eu não posso pegar uma ferramenta para medir esse grau de performance das pessoas. Não existe. Até o DISC, né? O DISC, a pessoa hoje traz algumas mensagens que elas não traduzem a realidade. Por doenças psicossociais, que eu não consigo medir isso na resposta do DISC, por doenças psicossomáticas, por questões de burnout. Tem uma série de dificuldades. Então, essa questão de inclusão, por exemplo, 60 a mais, é um fator de merecimento. A meritocracia é fruto do histórico que essa pessoa tem, meritocracia é daquilo que a pessoa já trouxe de responsabilidades. Então, a empresa, normalmente, do segmento varejista, eles são muito mais inclusivos, até porque eu tenho essa experiência de campo mesmo, de fazer esse trabalho de formação. Quando você pega o menor aprendiz, aí já é uma outra categoria. E eu também não coloco o menor aprendiz ou o estagiário somente naquele contexto de que tem um desânimo grande, que não tem capacidade de realização. Muito sim, porque talvez vieram de história de novos pais, pais mais jovens, que também não estão buscando mais uma carreira de sucesso, não estão buscando estudo para dar aquela estabilidade e garantir o futuro. Então, você pega filhos semelhantes aos pais. O reflexo é esse, não tem muito o que fazer. Mas quando você pega jovens estruturados, e hoje eu acompanhei uma situação parecida, eles dão assim, uma aula de conhecimento sem usar o chat GPT, entende? Eles Uhum. querem, eles são sagazes, sim, são ávidos por conhecer, são ávidos por desejo. Então, eu não posso incluir todo mundo nesse mesmo miolo do processo e achar que esse perfil nem aquele é apto, eu preciso conhecer. Eu estou fazendo um processo seletivo de uma empresa que é assustador o nível de candidatos que chegam totalmente desvirtuados do perfil. O currículo diz uma coisa, o teste diz outra e a vontade é outra. E aí você diz, puxa vida, como está cada vez mais difícil para cada uma vaga são 15 candidatos. Você tem que aumentar a sua triagem para identificar essa afirmação daquilo que a gente entende que é o processo inclusivo. Nossa, Bel, é verdade. Verdade. Verdade, verdade, verdade. Meu Deus, como é bom a gente conversar com pessoas que fazem as mesmas coisas que a gente, né? Porque a gente vê que não é só a gente, é uma realidade do que acontece nos bastidores. E enquanto você foi falando, eu fui lembrando também que, de fato, cada idade vai ter o seu desafio, né? Cada momento da vida também vai ter um desafio, né? Então, assim, não é só porque também uma pessoa não foi bacana durante algum período da vida dela, teve ali um afastamento e tudo mais, não quer dizer que ela não vai performar agora. Então, a gente coloca muito empecilho, né? Eu vejo também as pessoas colocando muito empecilho. E bom você trazer isso. Tá vendo, recrutadores que estão aqui assistindo? Não são só vocês. Passamos por isso também. E a gente tenta, né, Bel? A gente, como aqui, empresa que faz a conexão entre, né, o candidato e a empresa, a gente tenta muito fazer dar certo para os dois lados, né?
E aí, eu vejo que tem, às vezes, o candidato, a gente tem uma bomba dos dois lados, né? Tanto do candidato quanto da empresa, mas a gente tá ali tentando unir as duas pontas e fazer dar certo, né? Bel, como eu falei, né, você aí tem várias vertentes aí, especialista em várias áreas. Uma delas que eu admiro, inclusive gostaria muito de ir. A gente teve um desencontro aí de agenda, mas eu gostaria muito de ir no seu curso de oratória. Para quem não conhece o curso de oratória da Bel, depois entra lá, vai olhar, é completamente diferente dos cursos de oratória. Ela inclui várias outras coisas que a gente não vê, né, de forma convencional no mercado, então depois vão lá dar uma olhada. Quem sabe na próxima eu consigo ir, estou torcendo para isso. Mas eu queria trazer também, Mel, uma pergunta nesse sentido, né? Você como uma mulher muito empoderada, né, que trabalha oratória, que tem uma presença muito forte também, aonde você passa, né? Não dá para não ver você, né? Sempre com a sua presença muito forte ali. Eu queria entender também, né, com base nessa sua experiência, qual que é o papel da comunicação, né, em ter relações mais afirmativas? Porque eu sinto que muitos problemas ainda que a gente tem, um caminho muito longo ainda para percorrer, é a falta de comunicação. Eu, pelo menos, tenho visto, né? Quando eu participava de times ali na época do CLT e tudo mais, dentro do RH, inclusive, né? Que é quem muitas vezes multiplica isso para as outras áreas da empresa, eu via pessoas querendo ficar no comodismo de não saber, né, sobre as relações afirmativas e muitas vezes acabava se esquivando disso, né? Então eu queria que você trouxesse também qual que é o poder dessa comunicação para que a gente gere de fato as relações mais afirmativas possíveis. Então, você sabe que é justamente por conta dessa ausência que o curso de oratória, a Elida teve a possibilidade de participar de uma das edições, ele vem com um olhar mais amplo, porque assim, eu sou especialista em andragogia, que é o desenvolvimento do adulto. Eu adoro. Mas se eu não conseguir na pedagogia absorver e estruturar o meu processo neural, eu estou terminando a minha pós em neurociência, focada em desenvolvimento humano. Qual é o gap, o hiato? É que justamente essa ausência de informações, essa ausência de crenças fortalecedoras, essa ausência de relações fundamentais como pais, né, essa estrutura paternal, parental, se essa parte inicial do processo houve deságio, parte disso eu emudeço, eu fico mudo. Mudo o que eu digo é, eu não absorvo e não me comunico da maneira mais assertiva. Eu tenho gaps, que a gente chama assim, a ausência das sinapses. Eu não consigo ter tudo aquilo tão firmemente como as pessoas que tiveram esse privilégio, né? Que a gente chama de gestão de privilégio. A ausência, ele teve falta de algo e, portanto, durante o ciclo de vida dele, a comunicação vai se ausentar. Se ela não buscar mais estudos, se ela não buscar mais desenvolvimento, se ela não buscar as respostas pelo que faltou lá atrás, porque precisa tratar. Eu preciso tratar isso. É legítimo. As pessoas elas emudecem, ficam mudas, porque elas acham que não. Então eu que fui a vítima dessa dor e eu não quero tratar, eu não vou tratar. E aí essa ausência faz com que ela seja uma pessoa na profissão tão competente, mas tão ausente, que no paradoxo ela não consegue ser a melhor profissional da empresa. Eu percebo gente dentro de corporações, e eu trabalho com empresários do médio, grande e pequeno porte. Mas quando eu vou para grandes corporações, eu percebo pessoas especialistas, que a gente chama de hard skill, especialista numa determinada área, mas que ele é bom somente na execução. Ele não é bom comunicólogo, ele não tem uma postura de liderança, ele não consegue ser insersivo no sentido de incluir pessoas dentro de uma roda de conversa, num talks, ele não é aquela pessoa que dá feedback, ele não é, mas está numa posição de liderança. Por que que ele não consegue? Porque perdeu, ele não sentiu ou não resolveu questões na terapia, na psicologia, na sua crença da sua fé, uma busca que trouxesse dentro dessa mudança
emoções de prejuízo que ocasionou um retardo no processo de comunicação. E se a empresa contratou ele dizendo, poxa, o currículo dele dizia tudo isso, que ele é competente, competente e tal, chegou na comunicação, o cara não fez nada e dizem, é melhor mandar embora. Não é que é melhor mandar embora. Se tivesse essa roda de conversa para compreender quais foram os processos que impediram de esse profissional se tornar um profissional tão relevante e ele tivesse essa oportunidade de se abrir, talvez o mundo tivesse muito mais pessoas soft skills, pessoas que conseguissem se comunicar bem, que conseguissem tecnicamente se entregar o melhor, conseguisse ter assim muitas questões resolvidas, mas cada um fica no seu mundo, nesse não é nem solitude, é solidão mesmo, porque solitude é maravilhoso quando eu paro e emerjo no meu ser, tendo que eu tenho que ter meu autocuidado, a minha autobusca, o meu tempo de sentar, de ler, mas na solidão eu não consigo incluir ninguém. E aí fica essa ausência de comunicações que sejam efetivas. E aí está todo mundo preocupado com indicadores que não consegue olhar por que esse líder não é tão bom na área que ele está. Ele sabe sim tecnicamente, mas não consegue trazer uma boa oratória. E para mim, oratória nunca será sobre o melhor jeito de falar com o português de. Não, é sobre as relações que garantam cada vez mais esse interpessoal. Aí nós estamos em quatro mulheres, mulheres fortes, resolvidas, profissionais, mais audiência que está nos assistindo. Você imagine essa diversidade de pessoas, homens e mulheres, escolhendo coisas importantes, trazendo resultados de tantas experiências, mas quando chega na corporação, fecha, emudece porque não tem oportunidade, talvez tenhamos uma comunicação totalmente distorcida do propósito da oratória. Muito bom. Nossa, Bel, muito bom. É muito legal, a gente tem muita coisa aqui alinhada. Tem muita coisa alinhada. Eu também trago isso. Eu acredito que a liderança é, de fato, o multiplicador da cultura dentro da organização, né? E se ele não tem, principalmente ali as soft skills que você falou, que é o que acontece hoje, as pessoas, elas são tão especialistas, tão boas ali no cantinho delas fazendo o trabalho, que elas são promovidas à liderança, né? E as pessoas esqueceram que existe vários outros tipos, né, de carreira. Carreira em Y, carreira em T, carreira, né? Vários outros tipos de carreira. E não precisa ser só dessa forma, né? Aquela carreira linear que eu vou promovendo, promovendo. O líder que é tão técnico acaba estando ali num cargo de liderança sem ter as soft skills e sem fazer gestão de pessoas, né? E aí Sim, acaba gerando tudo isso. E trazendo para as relações afirmativas, eu acho que é muito prejudicial. Muito prejudicial. Porque a pessoa muitas vezes não foi educada, né? Como você falou, ela não foi educada para isso. E ela acha que é melhor ficar quietinha ali no canto dela. Ai, vamos deixar do jeito que tá, não vamos mexer nisso, não. Deixa para que o subsistema de diversidade, equidade e inclusão trabalhe isso, né? Só que se eu não dissemino isso e se eu não apoio essa diversidade, equidade e inclusão dentro do meu time, é igual você falou. As relações elas vão ficando ali, cada um no seu quadradinho ali, né? Vai ficando muito isolado e aí, de fato, a gente não consegue ter a relação afirmativa, né? sim, Porque muitas vezes a pessoa acaba olhando a pessoa que está chegando, muitas vezes de vagas afirmativas, ela acaba sendo excluída. Eu já vi isso acontecer. Ela é excluída. Eu já vou pular aqui para chegando já nos finalzinhos aqui, nos finalmente. Eu vou pular para uma próxima pergunta que tem a ver com isso, né? Que é o que que você ensinaria? Porque é ensinar, né? Porque a gente não sabe de fato. Eu vou falar o que eu fazia, tá? Depois que você trouxer aqui o seu ensinamento, eu vou falar o que, mesmo na minha ignorância, eu sempre fiz, tá? Mas eu queria que você ensinasse pra gente, Bel, como criar relações mais afirmativas, sem soar de uma forma forçada ou oportunista, partindo assim de uma total ignorância mesmo, né? Falando como profissional, como líder, como colega de trabalho, com pessoas ali que eu conheço ou que eu não conheço, estou vendo pela primeira vez. Como que você pode nos ensinar a desenvolver mesmo essa relação mais afirmativa?
Você sabe que em treinamentos eu uso um vídeo, ele é muito antigo, mas ele fala do Children See, Children Do, né? As crianças veem, elas fazem. E Uhum. elas refletem aquilo que o adulto mostra. Então, mostra vários cenários críticos, dentre eles, por exemplo, uma criança vendo o pai maltratando um bebê no berçário, e aí ela grita tanto quanto, né? Mostra em algum momento o pai subindo os degraus de uma escada rolante, fumando a criança também. Então, é o efeito reflexo, Conheço, né? uhum. Espelhamento, que é o espelhamento de tudo aquilo que eles de fato veem. Quando nós entendemos isso, a cultura de qualquer corporação, para ter o sucesso que é treinável, porque de fato nem tudo a pessoa conhece, existem muitas nomenclaturas, eu acho que assim, cada vez mais, a gente também não cria uma linguagem de inclusão sem que haja nomenclatura, as nomenclaturas elas são separatistas, às vezes isso acontece também, porque por que vaga afirmativa? Por que se deu esse nome? Porque não fomos inclusivos. Se Uhum. nós fôssemos inclusivos, não precisaria ter o termo afirmativo. Porque, às vezes, se você parar para pensar que o diverso somos nós na feira, no mercado, diversos somos nós no restaurante, no avião, nós somos essas pessoas que buscamos os nossos sonhos e as nossas expectativas são atingidas dentro daquilo que é o nosso objetivo. Então, por que que a empresa ela é tão separatista? Porque não tem um RH forte respondendo de maneira neutra. Muitas vezes o nosso RH ou os RHs da corporação, elas são muito mais preocupadas com os indicadores para atingir somente a corporação, e aí ela acaba esquecendo o processo de quem entrou, da forma do onboarding, da inclusão, de formas de comunicação, não tem mais aquele processo de comunicação da intranet ou informações que possam garantir as comunicações diárias de aniversariante do mês, de uma formação daquele que teve um upgrade, né, dentro do crescimento horizontal. Está todo mundo muito preocupado com vertical, mas o Y é ótimo, mas a gente tem outras metodologias de crescimento que vão garantir que essa pessoa, mês a mês, possam ter efetividade no negócio. Então, como é que você diz que você é afirmativo? Quando você inclui todos esses elementos dentro de gestão de pessoas. E essa área de RH, ela é tão forte e precisa ser blindada que ela tem que ter a neutralidade de ouvir o que vem do externo, captando o que vem do interno, entendendo como o mercado pratica e fazendo encontros periódicos com essas empresas, com o time interno. Então, ela puxa as dúvidas, os questionamentos, a ouvidoria, ou sei lá qual é o setor da escutatória, e transforma isso em resultados. Gente, essa é a nossa vida, né? Quando você tem uma DR com seu marido, o que que você faz? Você chama ele para essa conversa. Você parte de uma necessidade que é importante dentro do seu eu resolver para que não fiquem as madeixas. Você não pode deixar que as coisas externas influenciem na sua relação interna. Assim é a corporação. Ela precisa transformar as vagas afirmativas em gestão de pessoas. Pera lá, quem é que cuida mais de pessoas do que a área de gestão de pessoas? Não tem, os indicadores de acompanhamento são eles que advêm. É de lá que vão vir os maiores frutos e resultados para dizer esse está apto ou esse não está apto. Tanto que o desligamento também acontece nesse processo. Então, são eles que precisam ser os mediadores das melhores ações. E quando isso dá match, meu Deus do céu, aí a empresa cresce, independente do porte, ela faz com que a avaliação de desempenho garanta sucesso, e aí as pessoas podem até um dia sair da corporação, mas elas dirão muito bem a respeito dela. Diferente de um vídeo que eu assisti essa semana, onde o rapaz ele foi desligado de uma empresa de fast food e ele usou a rede social de uma maneira assim absurda para mostrar a ficha de desligamento e assim memorando com muita alegria o motivo do desligamento. Primeiro, ele estava com uma expressão de fadiga, de desgaste, de cansaço. E por mais que você possa dizer, caramba, ele não deveria ter usado uma rede social, porque agora o discurso de ódio virou uma rede social aberta, um campo sem ninguém para administrar. Mas ele também mostrava ali uma angústia de coisas que não foram tratadas dentro da corporação. Então, se o RH fosse neutro a esse ponto, diria: pera lá, ele pode até ser desligado, mas vocês entenderam qual foi o motivo do desligamento? Porque eu vou contratar outro recurso, e se ele tiver a mesma ausência de desenvolvimento,
feito, dali meses, de novo, e aí o turnover. E aí a gente começa esse indicador de turnover, que é rotatividade. Rotatividade, você não consegue ter perenidade no processo. Toda hora contratando pessoas novas. Que cultura é essa que você não conseguiu segurar o recurso humano? É a cultura da parede, né, Bel, que a gente chama. Aquela cultura que tá lá de enfeite, né? De fato, a pessoa não consegue nem ensinar a cultura, quanto mais preservar seu guardião ali para replicar no dia a dia, né? E eu acho que empresas que de fato têm esse olhar, elas vão fazer, como você falou, elas vão educar os seus colaboradores, elas vão ter pulso firme mesmo com relação a isso, de fato, não deixando passar denúncias, porque muitas vezes a gente tem denúncias dentro das empresas, e aí eu acho que cabe mesmo ao RH, aqueles que disseminam, que educam dentro da empresa, né, esse papel, pelo menos no básico. A gente sabe que no dia a dia ali é corrido, tem várias coisas para resolver, mas pelo menos no básico, eu vou falar como que eu agia sempre para gerar um pouco mais de inclusão quando os meus colegas chegavam na empresa. Eu sempre tive essa mentalidade, né? Você falou, às vezes o próprio RH, colocando nomenclaturas, acaba sendo separatista. E eu sempre enxerguei o outro como um ser humano, de fato, né? Tanto é que temos o H aqui de humanas, né? Então eu sempre enxerguei o outro como um ser humano. Então eu sempre chegava e falava assim, me apresentava, dava as boas-vindas e dizia para a pessoa: olha, você me desculpa, eu sou ignorante. Se eu falar alguma coisa, você pode me corrigir, você pode me educar, você pode me ensinar. Porque a gente sabe, Bel, que mesmo que nós temos as nossas diferenças, e por exemplo, se a gente pegar pessoas ali que têm deficiência física, né? PCDs, são várias deficiências diferentes, são várias histórias diferentes. Cada um tem a sua personalidade, cada um vai gostar de ser tratado de uma forma, e a gente precisa olhar para isso também, né? Para o ser humano como um todo. Então eu sempre chegava perto da pessoa e conversava com ela, né? E aí a pessoa acaba se abrindo, né? Porque você mostra a sua vulnerabilidade também. Então, ao invés de não falar com a pessoa, ficar cheio ali de design, meu Deus, não vou falar com essa pessoa porque eu vou falar alguma besteira. Nossa, porque, né, eu vou acabar sendo preconceituoso. Eu acho que preconceituoso é quando você de fato exclui a pessoa por ela ser diferente de você e acha, você nem deu a chance da pessoa se comunicar com você. Você acha que ela vai te julgar, né, por você falar alguma Exato. coisa de errado. Então, o que eu sempre fiz para tentar trazer mais inclusão para o ambiente, não só, né, todos somos diferentes, né? Então, eu sempre cheguei, inclusive na escola, eu sou assim desde pequena, né? Eu lembro que chegou uma pessoa nova na escola, tava na quinta série, e a pessoa ficou ali no meio do ano, chega, fica toda. Vamos lá conversar com essa pessoa? Vamos receber ela? Então, assim, eu acho que isso faz parte de ser humano, né? Da nossa humanidade, de conectar de fato, de ter de fato relações. Então, é isso que eu fazia, é isso que eu tento fazer até hoje, né? Quando eu me deparo com alguma situação assim. Bel, agora chegou a hora que estamos já na última pergunta. A última pergunta eu chamo de xaque-mate, né? É uma brincadeira aí com um jogo de palavras, que é de fato um chá forte, assim, que é pra gente ter uma virada de chave. E eu queria que você, se você pudesse dar, assim, um conselho, né, para que a gente mudasse o jogo com relação a relações afirmativas, o que que você diria para quem está assistindo? Conheça a palavra equidade. O conhecer as ações equitativas, elas darão uma capacidade muito mais ampla de permitir que você se relacione. Eu sou uma mulher empresária, eu sou uma mulher empreendedora preta, eu sou pastora e eu incluo o diverso, que é diferente de mim. Quando eu entendo o que é a relação de equidade, equidade, ações equitativas, eu permito que o diverso se relacione comigo. Se nós tivermos essa possibilidade de respeitar profissionalmente o ser diferente do outro, eu amplio a capacidade de desenvolver pessoas extraordinárias, porque é impossível num ambiente
homogêneo, você ter sucesso heterogêneo. Eu não consigo entender de forma alguma essa possibilidade. Então, é possível falar de uma sigla LGBTQIA+? É, porque quando eu digo isso, eu digo tanto quanto o diverso preto é inclusivo na corporação, respeitando aquele que tem uma crença diferente da outra. Quando falamos de equidade, nivelamos todos para o mesmo ambiente. Então, ações afirmativas, ela só vai garantir sucesso quando eu abro a porta, tiro essa parede, como você trouxe de metáfora, e amplio o caminho para uma conversa, para o conhecimento. E dali a pouco a pessoa diz: Nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa seria capaz de. Por quê? Porque ela quebrou o viés que era o hiato que existia entre contratar e conhecer. Antes mesmo de contratar, eu conheço. E aí eu vou descobrindo que eu unifico os valores de uma corporação quando eu tenho pessoas diversas nesse processo. Nossa, uau, muito bom, Bel. Tem uma frase de um pensador, agora eu não sei, filósofo grande, não sei se é Aristóteles, mas eu aprendi na faculdade. Ela fala assim, que somos todos iguais dentro das nossas desigualdades, né? Então, todos nós temos desigualdades, mas no fundo todos nós somos iguais. Eu quero abrir agora, primeiro agradecer aqui as nossas convidadas ouvintes, mas eu quero abrir aqui também para que vocês possam comentar o que vocês quiserem ou trazer perguntas também. Por favor, Hélida e Fábia, se sintam muito acolhidas aqui e se sintam à vontade também para trazer aquilo que vocês desejarem. Ótimo. Bom, primeiramente agradeço aí pela oportunidade, né, de estar participando aí desse bate-papo tão produtivo, né? E conforme eu estou ouvindo aí as falas de vocês, parece que vem um filme assim na minha cabeça, né? Poxa, já trabalhei numa empresa que eu já vi isso, que eu já passei por aquilo, e essa questão de igualdade, de inclusão, né, é algo que é recente, né? Há muitos anos atrás a gente não via isso nas empresas, né, nas corporações. Então, é algo que a gente vê que o Brasil está estudando, está se preparando. Eu sei que ainda tem um longo caminho aí a percorrer, mas está se preparando para receber, né? Conforme a Bel falou, todos têm que ter o mesmo direito, né? Tem essa equidade, né? Então, independente da crença, da cor, né, da religião da pessoa, tem os direitos são iguais, né? O que eu acho assim que tenho visto nas empresas também é a questão que elas até contratam, mas só para cumprir ali um protocolo, né? Eu tenho uma meta, eu tenho essa premissa de contratar as pessoas, mas a gente não vê na prática, depois que a pessoa entra na empresa, quais as ações são tomadas, né? Então, eu percebo que as pessoas não estão preparadas, nem os funcionários, para lidar com tantas diversidades. Então, às vezes falta mais um treinamento, um papel de conscientização maior, né? Para que todos saibam lidar, porque isso é um estudo que é algo novo assim para todos, né? Então, muitas vezes a gente não sabe como lidar, que nem você mesmo estava falando de se eu chegar nessa pessoa, ela vai me julgar, vai achar que eu estou tendo preconceito. E se eu falar alguma coisa errada, se eu falar alguma bobagem aqui, então isso é natural de acontecer, né? Mas a gente está aí aprendendo a cada dia um pouquinho mais e vamos ser aí pessoas melhores aí para no ambiente de trabalho e na nossa vida também. Começando pela primeira infância, não é verdade, gente? É Porque se verdade. não ensinar isso para o meu filho, ele também não vai conseguir levar isso para frente. E daqui a anos, um adulto com um campo desconhecido, empresário, talvez também reativo às questões que não foram tratadas na infância. Então, começa no lar, para quem tem seu lar, e consiga criar esse elo de comunicação que é tão forte. Muito bem, Elida, obrigada, viu? Imagina. E os pais educando os filhos e às vezes os filhos educando os pais. E aqui eu puxo a orelha também. Eu não fui ensinada em casa, mas eu aprendi vivendo. E quando eu escuto alguma coisa dentro de casa, seja com os meus pais, com familiares ou com marido, o marido é muito mais difícil, mas sempre quando eu escuto alguma coisa, eu também ensino para eles. Eu falo, olha, não é assim, né? Não é assim que funciona. Você já estudou sobre isso? Você conhece sobre isso? Então, é por isso que é importante, da gente estar aqui hoje, né? É um assunto muito importante, porque quando a gente senta numa mesa e tá aberto a aprender, principalmente com a Bel maravilhosa, especialista trazendo isso pra gente
gera também transformação, né? Então todo mundo tem um tiquinho de liderança aí e tem o poder de fazer transformação no seu próprio ambiente, né? Seja dentro de casa, seja, né, com uma roda de amigos, né? Porque a gente sabe que quando a gente tá com os nossos próximos, aí é que vem a piadinha, aí é que vem o compartilhamento de um vídeo que não é tão legal assim, né? Então, assim, cabe também a nós fazer essa correção quando for necessário, né? Às vezes a gente que vai precisar ser o chato, né? A gente que vai precisar. Porque eu já escutei, nossa, que chato, meu Deus, não posso. Dentro da minha própria casa eu tenho que ficar me vigiando por conta disso. É, porque a sociedade tem evoluído, né? É E a gente, verdade. às Isso. vezes, É uma a coisa gente que vai cultural, fazer. porque eu tenho duas filhas jovens adultas, né? Uma de 19 e uma de 22, a pequenininha de 9. Mas eu vejo que as minhas mais velhas, muitas vezes elas ficam me corrigindo e depois eu fico envergonhada, eu fico, caramba, como assim eu, mãe sábia, né? Porque é uma coisa que vem de criação, assim, dos meus pais, essa questão machista, não, mas isso não é coisa de mulher, não, mas isso não, né? Não é coisa de mulher de família. Então, às vezes, você tem uma crença que acaba te barrando, porque você foi educada daquela forma. Mas hoje a juventude está muito mais estudada, está muito mais antenada sobre todos os assuntos, né? Então, muitas vezes elas puxam minha orelha, mãe, estuda mais sobre isso, porque não é bem assim. Aí eu fico pensando, poxa, é verdade, aí eu vou estudar e vou me inteirar, né? Porque a gente tem que evoluir, né? É isso. Quem dera, hein, Hélida, se todas as pessoas fossem abertas assim como você, né? A gente teria um mundo bem melhor. Fábia, quer contribuir aqui com a gente? Fica à vontade. Então, vocês falando logo no comecinho, que me chamou a atenção, e eu fiquei pensando em mim mesma, né? Que no começo o pessoal falava CLT, né? CLT e PJ. Eu, Fábio, tinha muito preconceito na questão de PJ, né? Uhum. O pessoal trabalha a hora que quer, faz o que quer, né? E hoje eu estou desse lado, PJ, que para mim foi muito difícil aceitar, né? E aí o mercado está evoluindo tudo. Hoje é difícil você encontrar para ser CLT. E aí hoje eu me vejo assim como PJ e às vezes eu olho assim, agora eu já fico olhando para a parte do CLT, né? Então, assim, hoje eu PJ, às vezes eu acredito que eu trabalho ainda bem mais do que o pessoal CLT, né? Porque tem que ter aquelas responsabilidades, você tem que ter o seu horário ali, o seu comprometimento, né? E você é muito cobrada por isso, né? Hoje, vocês falaram aí, eu falei, nossa, eu estava me vendo ali, tipo, no começo da minha carreira de PJ, né? Então, assim, isso me despertou bastante. Eu trabalho num restaurante, até essa semana a gente estava conversando a questão dos 50 a mais, dos 60 a mais, né? Porque hoje os jovens não querem ficar preso dentro de um escritório, não querem ficar muito tempo ali dentro de um restaurante que muitas vezes trabalha de segunda a segunda, feriado, né? Então, isso cada dia para a gente está sendo um desafio, né? Porque o pessoal não quer mais trabalhar, o pessoal quer trabalhar de segunda a sexta, o seu horário é bem complicado. Então, eu vejo que, assim, essa semana a gente estava conversando, eu falei, olha, a gente tem que pensar, né? Ver essas pessoas 50 a mais, 60 a mais, porque é oportunidade, são as pessoas que estão ali vestindo a camisa. Então, eu acho que na hora que vocês falaram isso, já veio aquilo lá na minha cabeça, acendeu a luzinha, né? Então, é meu primeiro, assim, participação e, assim, eu achei super interessante. Vocês estão de parabéns. Ah, Que bom, porque de fato isso é que oxigena e faz com que os jovens também percebam a maturidade desse experiente e ele troca muito, é sinérgico, porque muitas vezes o garçom que está ali num processo totalmente preparado dentro do código de vestimenta até o código de entrega, ele tem uma manipulação diferente, ele tem um jeito certo de servir, que é o ato de servir diferente. Ele ensina aquele jovem que começou
fazendo um trabalho de apoio a ter uma disciplina, a ter um processo de organização melhor. E esse disciplinado, ensinando a quem não teve o conhecimento nem em casa, faz com que muitos mudem o seu modelo mental, esse mindset alterado. Tanto que, assim, o costume de casa se leva à praça, essa é a fala da minha mãe até hoje, mas eu ouço também muitas expressões do tipo: dentro dessa praça eu tive novos costumes, porque é verdade, você ir para um lugar externo e receber informações, né, que as pessoas trazem. A Elida mencionou que as filhas vieram com informações. Provavelmente pelo fato de os pais da Elida virem com esse evento mais machista, não foi dali que essas filhas dela tiveram, foi do mercado, da praça, do lugar externo, faculdade, empresas, relacionamentos. Então, o externo, ele é rico demais. Então, como que eu internamente vou quebrar um protocolo e ensinar os externos a entrarem nesse meio e fazerem um negócio acontecer? Então, gente, 60 mais, 50 mais, o preto, o homossexual, traga essas pessoas para o processo de desenvolvimento. E aí, o final desse contexto é você ter empresa séria funcionando com diversos. Muito bom, gente, muito obrigada. Nossa, que papo bom. Fábia, Muito seja bom. muito bem-vinda ao PJ. Conte com a gente, tá? No que você precisar, é assim mesmo. E Bel fechou com chave de ouro aqui. Eu queria muito, muito, Bel, agradecer a sua presença aqui no chá. É muito gostoso tomar chá com você, nos bastidores onde ninguém vê. Você me ensinou muita coisa. Muito obrigada, gratidão eterna a você. Mas também, se faz necessário a gente sentar para tomar um chazinho, disseminando tudo que tem aí dentro dessa sua cabeça para o mundo. Então, muito obrigada pelo seu tempo, né? Eu sempre, quando vou agradecer, eu digo que tempo é vida. Então, muito obrigada pelo pedacinho de vida que você deu pra gente hoje, por ser essa mulher humana, né? Essa mulher que expande muito as relações para aquilo que a gente vê que é corriqueiro, né? Você é uma pessoa diferenciada, Bel. Eu acredito que todo mundo que senta com você consegue perceber isso. Muito, muito, muito obrigada por ser esse ser humano maravilhoso. Que você passe por muitos outros lugares onde pessoas precisem de você, tá? E muitos precisamos. Então, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Eu espero que não seja o único chá que você vai participar. Espero que você chegue em vários outros, que você esteja em várias rodas de conversa aqui comigo também. Pode ter certeza que o carinho é imenso, não só pela sua pessoa, mas também por toda a parte técnica que você tem, né? Por toda a sua trajetória profissional também. Eu respeito muito a sua trajetória profissional. Então, muito obrigada por passar um pouquinho aí do bastão para mim também, de tudo que você aprendeu. Elida, muito obrigada. Muito obrigada pela sua colocação, pelo tempo também que você tirou aqui para estar com a gente. Fábia, muito obrigada também pela sua colocação. Que a gente possa, de fato, disseminar tudo isso que a gente aprendeu aqui. As meninas estão aqui representando o público, mas eu espero também que o público seja também replicador daquilo que ouviu aqui, né? Seja para outras pessoas ou seja vivendo, que isso já vale muito, né? E eu sempre encerro o chá com uma reflexão para as pessoas colocarem em prática. Porque eu digo que só ouvir, né, só o conhecimento não gera nem habilidade nem atitude, né? Então a gente precisa também colocar em prática. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, pense aí, né, se tem alguma relação que você pode tornar mais afirmativa, né? O que que você pode fazer no seu dia a dia? Talvez ouvir mais, talvez incluir mais, talvez convidar alguém para ocupar um lugar onde nem existe esse espaço, né? Então, às vezes, criar esse espaço. Pensa aí em como que você pode fazer isso com as pessoas que estão ao seu redor, com aquilo que está ao seu alcance, tá? Então, essa é a reflexão que eu deixo para você aí que está ouvindo a gente. Bel, queria abrir aqui para você trazer uma mensagem final, fica à vontade.
Eu quem agradeço, Gi, de ver o quanto você é desenvolta, a sua postura de liderança. Obrigada por também sentar à mesa, né, e compartilhar também dessa troca de alguém que sagaz em crescer e se desenvolver compartilhando, porque como você mencionou, não basta ter habilidade do conhecimento, você precisa ter atitudes e comportamentos que sejam inerentes ao teu aprendizado. Então, muito obrigada por esse tempo precioso com essa dupla de mulheres também, ambas são PJ, então elas trouxeram aqui percepções muito legais, porque é isso que eu acho que vai valer para toda a audiência que nos assiste em tempos diferentes. Então, meu muito obrigada por cada um que entendeu que este grupo de mulheres também sólidas naquilo que fez como escolha, é para que saibamos e vocês também percebam o quanto nós podemos crescer juntos. Essa é a avaliação que eu tenho dentro de casa com as pessoas diversas aqui, com idades diferentes e perfis totalmente diferentes. Então, eu já aprendo aqui para multiplicar lá fora. Quando eu chego lá fora, eu tenho um portal de oportunidades de conhecer pessoas como vocês que estão aqui assistindo e muitas outras que serão compartilhadas através desse conteúdo. Então, tudo isso faz com que, assim, a sensação é de que sempre estaremos em busca de algo que não conhecemos. E é isso que nos torna sagazes. Então, meu muito obrigada, parabéns, Gi, por esse movimento maravilhoso do Talks. E eu tenho certeza que muitos chás virão e eu estou à disposição para fazer disso um tempo de qualidade. Ai, que maravilha. Obrigada, Bel. Gente, então chegamos a mais um finalzinho de chá, que não seja o último a você assistir. Se foi o primeiro, seja muito bem-vindo, sócios. Mas esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada, nos vemos no próximo chá.